Imagens e revelações exclusivas sobre o poderio nuclear dos Estados Unidos. O país tem armas assustadoras, prontas para uma guerra contra outra superpotência. A única pessoa que pode autorizar o uso do arsenal atômico é o presidente americano. Ele está sempre de prontidão para isso em qualquer lugar do mundo. Veja na reportagem exclusiva do 60 Minutes. Aviões, submarinos, mísseis nucleares. Um arsenal poderoso capaz de produzir ataques como este. Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foram bombardeadas pelo exército dos Estados Unidos. Cerca de 240 mil pessoas morreram na única ação nuclear da história. Nos Estados Unidos, o presidente é a única pessoa autorizada a declarar uma guerra nuclear. Se isso acontecesse hoje, o chefe da operação seria este homem, o almirante Cecil Honey, o militar mais poderoso do país. Ele comanda todo o arsenal nuclear, as armas cibernéticas e os satélites espaciais norte-americanos. Segundo o almirante, vivemos o momento mais perigoso dos últimos tempos. We're at a time and place that I don't think we've been to before. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou quase 50 anos com medo de que ataques nucleares voltassem a acontecer. Era a chamada Guerra Fria, uma disputa econômica e ideológica entre dois regimes, o capitalismo dos Estados Unidos e o comunismo da União Soviética, o grupo de países comandado pela Rússia. Apesar da corrida armamentista que envolveu as duas potências, norte-americanos e soviéticos, nunca entraram em confronto militar direto. Com o fim da União Soviética em 1991, os países assinaram acordos de paz, mas a tensão não acabou. Tanto os Estados Unidos como a Rússia mantêm até hoje arsenais nucleares que podem destruir a civilização. Nos últimos anos, os dois países voltaram a investir em armas e desenvolvem equipamentos cada vez mais poderosos. Estaríamos diante de uma nova Guerra Fria? A tensão voltou à tona em 2014, quando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anexou a Crimeia, um território que pertencia à Ucrânia e que fica estrategicamente localizado entre a Rússia e o leste europeu. O general Philip Breedlove comandava o exército norte-americano na Europa durante essa crise. Ele diz que Putin cogitou o uso de armas nucleares caso a operação virasse um conflito armado. I think to them the use of nuclear weapons is not unthinkable. O general explica que, na visão dos russos, as armas nucleares são uma garantia contra os Estados Unidos e a OTAN, uma organização militar que reúne países da Europa e da América do Norte. Este documento, assinado por Putin, declara que a Rússia se reserva no direito de usar armas nucleares no caso de uma agressão. As afirmações acenderam um sinal de alerta. Nos últimos 2 anos, os Estados Unidos retomaram treinamentos que não eram realizados desde a Guerra Fria, simulações de um ataque nuclear. A equipe do 60 Minutes teve acesso com exclusividade a grande parte do arsenal e ao centro de controle do Comando Estratégico norte-americano. Esta é a arma mais mortal existente nos Estados Unidos, o USS Kentucky, um submarino com capacidade para transportar cerca de 200 ogivas nucleares. Cada uma delas com potência muito maior que as bombas que caíram no Japão em 1945. 24 horas por dia, 7 dias por semana, o submarino se move o tempo inteiro. Por isso, o capitão garante, nenhum país consegue determinar a localização do USS Kentucky. Tanto poder exige muita responsabilidade. O capitão explica que o submarino funciona como um cadeado que precisa de várias chaves para ser aberto.
So I have keys in my possession. Other members of the crew have keys in their possession. Cada chave fica num cofre diferente e a única pessoa que tem o código de acesso é o presidente dos Estados Unidos. O almirante Honey controla tudo isso a partir desta sala. Nos últimos anos, o governo investiu 3,5 bilhões de reais para melhorar a capacidade do centro de controle. Este relógio é um dos equipamentos mais importantes. Caso os Estados Unidos sofram um bombardeio, a equipe teria como estimar o tempo de colisão por meio de uma rápida análise do tipo de bomba lançada contra o país. A partir daí, este relógio seria capaz de mostrar uma contagem regressiva com o tempo disponível para que o presidente decida como agir, qual seria a estratégia, em caso de um contra-ataque, quais armas usar. Se o presidente decidisse lançar bombas, o relógio marcaria também o tempo até que elas atingissem o alvo. Os números apareceriam logo acima da palavra POTUS, uma abreviação para presidente dos Estados Unidos. As ações do presidente estariam baseadas no chamado Livro Negro, uma lista com todas as armas disponíveis e os locais que poderiam sofrer retaliações. O presidente carrega uma cópia desse livro o tempo todo. So he's never away from the options. That's correct. Se ele aprovasse um ataque hoje, o almirante Honey falaria com o presidente por este microfone. Directly from this microphone. O general Richard Clark é o responsável pelas bombas nucleares do país. Ele mostra uma outra arma poderosa, o B-52. Esta aeronave é capaz de transportar até 20 mísseis. Nos últimos 2 anos, o equipamento foi usado em exercícios no Polo Norte e no Mar do Norte. São simulações de como seria um ataque. We're training the way we might have to fight. Segundo o general, o objetivo dos treinamentos é mandar uma mensagem à Rússia. Nós estamos preparados. Both our allies and our adversaries take note. Hans Christensen trabalha no Centro de Informação Nuclear dos Estados Unidos. Ele demonstra no mapa qual é o alcance dessa mensagem. As linhas vermelhas mostram que os mísseis poderiam atingir alvos na Rússia. O diretor de inteligência do Comando Estratégico, o almirante Steve Parod, disse que muitos líderes russos defendem publicamente o emprego de armas nucleares. To employ nuclear weapons in the course of conflict. Este outro mapa elaborado pela inteligência americana mostra por que os russos se sentem tão seguros. As fichas laranjas representam as forças russas num suposto ataque na Europa. As brancas seriam as forças da OTAN, que claramente são menos numerosas. Atualmente, a Rússia possui mais de 1.000 ogivas nucleares de curto alcance, enquanto a OTAN tem apenas 200. No caso de um ataque à Europa, o armamento norte-americano poderia chegar tarde demais. É por isso que o país tem investido também em bombas como essa, as chamadas B-61. O objetivo é melhorar o alcance e a rapidez desses equipamentos. William Perry era secretário de Defesa durante a Guerra Fria e foi um dos responsáveis pela criação do arsenal nuclear dos Estados Unidos. Ele afirma que, apesar de tanto trabalho, a ideia é que essas armas nunca sejam usadas.